Agora, vamos fazer alguns exemplos simples envolvendo volume, tá bom? De gases. Então, olha só, aqui é um exemplo só para a gente aplicar aquele conhecimento que nós já vimos. Qual o volume de 5 mols de CH4, que é um gás, é o metano? O volume de 5 mols de gás metano, é um gás, nas CNTP. Então, perceba quem está falando que é CNTP. Você tem 5 mols. Então, como é que você resolveria isso? Primeiro, são 5 mols. Qual o volume? Qual é o volume de um mol? Você sabe? Se você sabe qual é o volume de um mol, a questão fica extremamente fácil. O volume de um mol nas CNTP é 22,4. Ele pode te dizer esse valor? Pode. E na maioria das vezes, nas questões atuais, isso é dado para você. Principalmente em questão do Enem. O Enem é tão bonzinho que ele não quer te cobrar que você decore essas constantes. Ele dá o valor para você. Ele só quer que você saiba raciocinar, pensar. Esse é o volume molar, é o volume de um mol. Um mol é 22,4, sacou? Então, se um mol é 22,4, 5 mol vai ser X, está resolvida. Ou até mais direto ainda. Se um mol é isso, basta eu multiplicar por 5, não é? Pode ser feito assim, professor? Claro que pode. Só você sai matemática direto, multiplica por 5. Mas eu gosto de fazer bonitinho. Bom, faz assim, x vai ser igual, ó, ponto, 5 vezes 22,4. Quanto é que dá 5 vezes 22,4? Dá 112 litros. Ok? O volume é 112 litros. Esse volume de gás metano. Tá bem? Então não é aquele bicho dos 7 cabeças, trabalhar com volume molar. É isso. Claro que essa questão é bem direta, porque eu estou trabalhando com mol, mas nem sempre você vai trabalhar com mol. Olha esta outra questão aqui. Qual o volume? Ele quer o volume novamente, só que eu estou trabalhando com grama. 11 gramas de CO2. 11 gramas desse gás aqui, gás carbônico, gramas, entendeu? Mas é a mesma coisa, só que não é mol, é grama. Então você tem que saber essas nuances desse raciocínio. Bom, novamente, você sabe qual é o volume molar? Tá. No Enem atualmente, como eu te falei, ele dá essas constantes para você. Nem precisa ser CNTP. Mesmo sendo em outras condições, ele te dá o volume molar, que é o volume de um mol, que não precisa ser CNTP não, pode ser em outras condições. Ele te dá o volume de um mol, que não é 22,4, é outro valor, ele te dá lá, é só usar. Bom, aqui é CNTP, não é? Então vamos usar 1 mol vale 22,4 litros, 1 mol, ó. Tá bom? Só presta atenção que aqui eu tenho um mol. O detalhe é que a questão não usa mol, a questão usa grama, sacou? Prestou atenção aqui? Usa grama. Significa que eu não preciso usar mol, porque eu não tenho mol, a não ser que eu transforme essa grama em mol. Se você sabe fazer isso, você deve fazer isso. Transformar esse grama em mol. Só que eu acho que vai dar mais trabalho. Eu não gosto. Mas isso é uma questão pessoal. É você que deve decidir se vai fazer isso ou não. Eu prefiro, sabe o quê? Transformar esse mol em grama. Sabe por quê? Porque no caso do Enem, na maioria das vezes, ele já até te dá o valor da massa molar. O valor do mol aqui, ele já te dá prontinho lá, calculado.
O Enem já te dá calculado o valor desse mol, não precisa nem calcular. Eu nem vou calcular, já vou dizer para você quanto é o mol. Porque lá no vídeo anterior, lá no início, cálculo da massa molecular, do mol, eu já te ensinei a fazer. Vai lá, o mol disso que quiser, você vai lá nessa aula. Soma tudo isso aqui, o mol dá 44 gramas por mol. Esse é o valor da mol desse cara. Se esse é o valor do mol dele, basta você trocar isso aqui, doido. Troca, pronto, 44 gramas. Ah, morreu. Agora você tem gramas com volume. Se 44 gramas tem isso de volume, eu quero saber só 11 gramas. Qual o volume de 11 gramas? Então você joga aqui 11 gramas e você acha o volume aqui X. Pronto. Está resolvido. O resto é matemática básica, é continha. Vamos lá. X vai ser igual a 11 vezes 22,4 dividido por 44. Pronto. Aí você faz a conta. Eu cortaria 11 por 44, porque são múltiplos, tá? Eu divido por 11 aqui e 11 aqui, aí dá 22,4 por 4. 22,4 por 4 dá 5,6 litros. Opa, 5,6 litros. É esse o volume. É esse o volume de CO2 que eu tenho. Tá entendido? Ficou claro? Então, são exemplos que você, tá? Como você utilizar essa parte de volume molar. Notem, você usa a regra de 3, relações matemáticas simples. Tá entendido? Vamos ver mais um exemplo de gases e CNTP, tá bom? Qual o volume, novamente, de um gás? Agora ele está dando o número de moléculas desse gás. Ele não fala nem que gás é, porque não interessa que gás. Qualquer gás na SNTP, tá? A relação é a mesma. Então, na SNTP, o número de moléculas é 3 vezes 10 a 25. Qual é o volume desse gás? Então, você lembra qual é o volume de um mol? Um mol é 22,4 litros. É essa a relação que você tem que conhecer. Não é nem, como eu falei, meu amigo Anei, tão bonzinho que ele já te dá até a relação lá no texto. Então o mol tem essa relação. Está aqui o volume, ó. Ele quer saber o volume. Ele quer saber isso aqui, ó. Volume. Aqui você tem um mol, só que ele não te dá o mol, ele te dá moléculas. Então o que você faz? Você troca esse mol por moléculas. E você sabe qual é o número de moléculas de um mol. Lembra da constante de Avogadro? Até isso no Enem, ele te dá esse valor. Então você vai lá e troca. Qual é o número de moléculas de um mol? 6 vezes 10 elevado a 23. Esse é o número de moléculas. Tá bom? Ó, moléculas. Então, você sabe que 6 vezes 10 a 23 moléculas tem esse volume. Está aqui, ó. Eu não modifiquei nada, pessoal. Eu só troquei. Aqui estava escrito um mol. Isso aqui é um mol. Só que um mol tem número de moléculas. E ali é o volume de um mol. Pronto, você tem a relação de 6 vezes 10 a 23 moléculas e o volume disso. Bom, agora você consegue achar o volume porque você tem o número de moléculas 3 vezes 10 a 25. Então você joga aqui, ó, 3 vezes 10 elevado a 25 moléculas. Perceba que número de moléculas com número de moléculas. E bem aqui você acha o volume. Você percebe que a tua armação está certa quando você bate isso aqui, ó, número de moléculas com número de moléculas. Volume com volume que você quer achar. Pronto, faça essa observação que você provavelmente está fazendo tudo certinho. E aí você resolve. Aí você vai ter x igual a, faz essa regra de 3,
Bom, aqui tem que saber um pouquinho de matemática, tá bom? 3 vezes 10 elevado a 25 vezes 22,4 dividido por 6 vezes 10 dá 23. Aí a matemática, tá bom? Eu vou cortar 3 com 6, vai sobrar 2 aqui embaixo, porque é 3 e 3. Aí sobra 2 aqui, tá? Aí vai ficar 10 a 25 com 10 a 23. Aí sobra 10 a segunda aqui. Então 10 a segunda é 100. Aqui 10 sobra 10 aqui é 10 a 25, aqui é 10 a 23. Então sobra 10 ao quadrado aqui, ó. Tá? Aqui é 100 vezes 22,4 e aqui sobra 2, tá bom? Então aqui vai ficar 100. Aqui fica, divide aqui, ó, 11,2. Então 100 vezes 11,2. Então x vai ser 100 vezes 11,2 dá 11, aí 2, né, vírgula 2, fica 1.120 litros, tá bom? Esse é o volume, tá, do gás. 1.120 litros do gás. Esse é o volume que você tem em 3 vezes 10 elevado a 25 moléculas. Tá entendido? Então, é esse tipo de questão que você tem que saber resolver sobre volume molar nas CNTP, essa relação massa-volume, moléculas-volume, mol-volume, ok? Agora é só pegar nossa lista de exercícios. Eu deixei um material especial para vocês em PDF, tá? Um material exclusivo no nosso curso, com um monte de exercício para treinar e todos com resolução, tá? E muitas questões em nível básico, médio e avançado, ok? Bom estudo para todos.